Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Uau, que criativa, que produtiva está a Ledisi, porque assim, em março de 2024, ela lançou um álbum excelente, o Good Life, que eu inclusive resenhei aqui no canal, e em abril de 2025, ou seja, 13 meses depois, né, do Good Life, chegou o The Crown, a Coroa, que é um outro grande álbum da Ledisi. Isso não me surpreende, né, que sejam grandes álbuns. Assim, a Ledisi é um padrão de qualidade dentro da soul music, dentro do R&B, que é assim, tá no nível dela mesmo. E olha que essa mulher, que é originária lá de Nova Orleans, ela chegou a ouvir, né, que ela era feia demais, que ela nunca ia se dar bem na indústria, né? Nem acho que ela seja feia, isso seria uma coisa horrível para dizer para alguém, mas assim, independente se ela fosse feia, a voz dessa mulher, gente, é um arraso, tá? E aí, então, antes de falar um pouco sobre esse álbum sensacional, mais um, né, nessa discografia que já tem tipo 12 álbuns, assim, uma dúzia de álbuns, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A Lédice, além de ser cantora ótima, né? Ela também é atriz, produtora, educadora, enfim, ela é uma poliartista. E neste álbum, né, o The Crown, a coroa aqui, que inclusive é o nome da faixa final do álbum, que tem a participação do Trombone Shorty, também lá de Nova Orleans, essa faixa, inclusive, faixa título, abre, sabe aquelas tipo banda de metal mesmo, blues, não sei o que lá, Mardi Gras, lá de Nova Orleans, mas depois nessa mesma canção você vai ter umas transformações. A coroa faz uma referência religiosa, mas também é assim, segundo ela, a gente nasce, as pessoas já nascem Deus, né, coloca coroas, a gente tem que usar essas coroas. É um álbum religioso afirmativo, né, autoafirmativo e também com relação às mulheres negras, né, tem uma faixa aqui que é sobre elas especificamente, e claro, né, aquelas coisas de R&B, né, gente, sobre o amor. A Ledce não tem problema de esconder, né, essa vibe religiosa que ela tem. Em umas duas, três faixas aqui, ela faz louvor, né? Não é um álbum de gospel, mas a formação, ou uma das formações da Ledce é gospel. Então aqui você vai ter muito R&B, muito jazz, tem uma faixa que é um pouco disco, dá para dançar, né? Eu não vou tocar aqui, porque quase caiu o celular aqui. Não vou tocar aqui, porque isso aqui deve estar cheio de direito autoral, mas tem uma faixa que é bem de disco. Ela conta que eram lugares, é uma homenagem aos lugares que ela ia e se sentia segura e esquecia do mundo para dançar. Então tem uma vibe assim. Tem faixa em que essa eu decorei, é All For You. Tem um clima tem um solo de guitarra meio Prince, sabe? Mistura R&B com uma coisa meio rock, assim. Mas de forma geral, o álbum sempre tá naquela vibe R&B, neo soul, jazz, isso tudo misturado. Os arranjos eu achei muito legais, porque com uma voz como a da Ledce, você tem sempre que deixar essa voz em primeiro lugar, tá? Porque ela é capaz daqueles riffs, runs, toda aquela história, né? De boa cantora negra. Então, assim, a voz tem em primeiro lugar e os arranjos, eles são muito orgânicos. Não significa que não tenha programação eletrônica, só que essas programações eletrônicas, quando tem, elas, você percebe que elas vêm depois do que tinha que ter sido gravado organicamente ou ao vivo. Muito desse álbum soa tipo aqueles ao vivo no estúdio ou com elementos mesmo tocados e não programados. E quem conhece o meu canal
sabe que eu não tenho nada contra coisa eletrônica, muito pelo contrário, uma das vertentes de música que eu trago aqui com bastante frequência é synth pop, né? Eu só estou descrevendo como que é a sensação desse álbum, já que eu não posso tocá-lo para vocês, né? Então, assim, você tem faixas em que só tá a voz dela com violão, né? Mas depois esse arranjo pode ir se adensando, mas nunca vai ficar um arranjo que compita com a voz dela, nem mesmo quando é a faixa dance, porque daí ela veste a carapuça de diva negra e grita, 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 que é como eu gosto que aconteça, tá? Então é assim, de novo, ao baço da Lédice, The Crown, põe a coroa mesmo na Lédice, né? Provavelmente The Crown estará em alguma dessas listas de melhores álbuns de R&B do ano de 2025, que é o que acontece quando a Lédice lança álbuns, geralmente. Sensacional álbum, gente. Tchau.